boa noite. Aqui estamos com o toque do dia, nesta quinta-feira, com esse privilégio de anunciar a palavra de Deus. Realmente é um privilégio e sabemos disso e nos alegramos em anunciar a palavra de Deus e podemos sentir a alegria de todos aqueles que nos visitam, que participam do toque do dia, né? São mais de 30 pessoas. Você possa se inscrever para receber todas as notificações, todos que quando tem um vídeo novo, você possa receber também e nos acompanhar, fazer seus comentários. Vai ser um grande prazer para nós e de ânimo também, né? Hoje nós estamos recebendo Jussiane, que ela é obreira ali junto com seu marido Matias, né, pastor ali da igreja neotestamentária da Nova Corumbá, e ela tem vários ministérios. Ela colabora com o trabalho ali, Criança do meu bairro para Cristo, né? Então é um trabalho que ela faz em várias igrejas, quando convida, ela tem um ministério e realmente as igrejas têm convidado ela, elas têm colaborado com muitas igrejas ali nos bairros para esse trabalho intensivo com as crianças. E tem o trabalho no Pantanal e também trabalho nos abrigos também, os abrigos de Corumbá, que tem as crianças, né, que necessitam desse apoio. Elas têm, Matias e ela sempre estão visitando, dando esse apoio a esses abrigos. E o trabalho também no Pantanal também, eles visitam, entram duas vezes por ano, eles entram nesse Pantanal para levar o Evangelho. E eu convido também para ir em Porto Soares também, eles estão indo lá em Porto Soares, traz a palavra ali, e para abençoar a obra ali também em Porto Soares. Os irmãos ali ficam muito alegres quando recebem a visita dos corumbaenses. Bem, hoje, então vamos convidar a Jussiane, que ela chegue até aqui, e deixe o seu recado, o que Deus tem colocado no seu coração, e fica gravado aqui no Toque do Dia, desta quinta-feira. Por favor, Jussiane, chega até aqui e fique à vontade. Boa noite. Mais uma vez, com gratidão em nossos corações que podemos estar aqui para ministrar e falar dessa palavra tão maravilhosa, que é a palavra de Deus, né? Eu acredito que nenhuma pessoa, né, vai dizer que não é um privilégio. É um privilégio muito grande podermos falar dessa palavra do Senhor. E gostaríamos de estar meditando com você que está ao alcance, né, através dessa mídia, né, através das redes sociais. Tem sido realmente um aliado para que a palavra do Senhor seja proclamada. Sabemos que podemos usar esse meio para podermos divulgar essa palavra tão maravilhosa do Senhor. Gostaríamos de meditar com você nessa noite no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu gosto do Velho Testamento, tem muitas lições que nós podemos aprender, né, com os líderes, né, do povo de Israel. E talvez você possa dizer assim, que título que é esse? Desculpa sem desculpa. Mas na medida que nós formos falando, você vai compreender, Senhor, por que, né, esse tema. Desculpa sem desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Quais são os seus planos para o futuro? Eles estão de acordo com a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós fazemos planos para nossas vidas, mas às vezes os planos de Deus não são os meus planos, né? Então eu queria chamar a sua atenção para isso, né? Porque muitas vezes nós arrumamos sempre desculpa para não envolvermos com a obra do Senhor. Nós sempre estamos, às vezes, colocando algo como empecilho, né, para seguir, né, as ordens, os mandamentos do Senhor. Nesse texto que nós vamos ler, no versículo 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo,
e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, né? Então, sempre quando Deus tem um chamado para o seu povo, ele vai falar diretamente com você. Assim como ele falou diretamente com Moisés, né? E escolheu estar a sós com Moisés, porque ele queria falar com Moisés sobre o plano que ele tinha para a vida de Moisés. Como eu disse no início, né? Muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. E é por isso que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida. Porque nós queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus, né? Nesse texto nós vamos ver Deus chamando Moisés para uma grande obra, né? Vamos ali no versículo 9, né? Onde o Senhor fala para Moisés o seguinte: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então está aqui a grande missão que Deus deu para Moisés. É uma grande missão, né? Eu fiquei pensando, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir os 10 mandamentos, mas ali você consegue ter mais ou menos uma dimensão, né? Uma dimensão de quanto o povo de Israel sofreu nas mãos dos egípcios, né? E a série mostra bem o povo de Israel clamando por libertação. Chegou um momento que o povo não aguentava mais e eles fizeram um grande clamor, né? E a palavra diz que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E aí ele escolheu uma pessoa para executar o seu plano. E essa pessoa que ele escolheu foi Moisés, né? Então ele disse: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? Né? Está aqui então a primeira desculpa de Moisés. E é por isso que o nosso tema hoje é desculpa sem desculpa. Né? Olha a desculpa que Moisés vai dar para Deus, né? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Né? Nesse texto nós podemos ver a desculpa que ele dá. E quem era Moisés? Quem se lembra quem era Moisés? Quem era Moisés? Moisés era filho da filha de Faraó. Moisés era um príncipe. Como é que ele fala para Deus quem é ele? Ele era um príncipe. Ele foi criado com o bom e o melhor. Foi criado na casa do rei. Olha quem era Moisés. Às vezes nós não temos dimensão daquilo que nós somos, né? Você, não sei você que está ouvindo agora essa mensagem, se você já é filho de Deus, você é filho do rei. Você não é qualquer coisa. Você é filho do rei. E às vezes nós não temos dimensão daquilo que nós somos. Você é importante. Você é uma pessoa qualificada. Pode ser que você não tenha habilidades de pregar em grandes públicos, mas você tem habilidade para falar do amor de Deus ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, porque a palavra diz que recebereis
descerei sobre vós poder. E esse poder é o Espírito Santo. O Senhor tem capacitado cada um daqueles que Ele tem chamado, né? Então nós não somos qualquer coisa. Moisés não era qualquer um. Moisés era filho do rei. Ele foi criado, né, pela filha de Faraó. E ele esqueceu quem era ele. Ele esqueceu, ele estava dando uma desculpa sem desculpa. Não tinha cabimento, a gente pode dizer assim, que era uma desculpa esfarrapada. E muitas vezes nós também estamos dando desculpa esfarrapada. E se você não é filho de Deus, provavelmente você também está dando desculpa para não se tornar filho de Deus, continuar sendo criatura de Deus. Nós temos uma condição para ser filho de Deus. A palavra diz, mas a todos quantos receberam. Então, não basta somente crer, você tem que receber, você tem que apropriar do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Tem que haver essa apropriação sua. Mas a todos quantos receberam, né? Você tem que querer, você tem que pedir, né, para que o Senhor Jesus Cristo venha morar no seu coração. Você tem que crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. A palavra diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você não é pouca coisa. Nós não somos pouca coisa. Nós somos grandes nas mãos do Senhor, né? E, na verdade, eu creio que Deus tirou, naquele momento, a tranquilidade de Moisés, né? Deus tinha um plano para Moisés e ele tinha outro para a vida dele, né? Ele queria ficar ali, ó, cuidando das ovelhinhas, estava tudo tranquilo, né? Ele já tinha fugido lá do Egito. Nossa, como que ele fugiu de lá, né? Com medo de ser morto. E aí ele estava tranquilo. E eu fico pensando assim também, que às vezes nós não fazemos a obra do Senhor porque nós não queremos sair da nossa tranquilidade. Do jeito que tá confortável. Eu vou arrumar coisa para minha cabeça, não vou arrumar nada para minha cabeça, né? Mas saiba que é um privilégio, né? Servir ao Senhor. É um privilégio servir ao Senhor. Essa foi a primeira desculpa que Moisés deu, né? Apresentou desculpas evasivas, né, para Deus. E ali também nós podemos ver que não estou à altura de tal missão, né? E realmente ele estava sim à altura de tal missão, né? Deus tem um plano para cada um e qualifica de antemão você para executá-lo. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te qualificar para você executar esse plano, né? E nós vamos ver agora também uma segunda desculpa que Moisés dá, né? Eu creio que está no versículo 13, né? O Senhor disse a Moisés, vamos ler o 12. Ele fala assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, né? Neste monte. O 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, qual é o seu, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi. Essa foi a outra desculpa. O que nós lemos aqui no versículo 6, né? Deus tinha acabado de falar com Moisés. Acho que a gente é meio esquecido, né? Sério, às vezes nós esquecemos quem é Deus. Eu costumo falar para as crianças, né? Quem é Deus? Deus é criador. Deus é criador, Deus é amor, Deus é santo, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus é tudo isso. E Deus tinha acabado de falar para Moisés quem era ele. E aqui Moisés já, como a segunda desculpa, fala para Deus, né, quem que ele vai falar para o povo se perguntarem quem que é que está mandando ele. Ele está indo em nome de quem, né? E aí então o Senhor responde para ele, eu sou quem sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel,
eu sou, me enviou a vós outros, né? Não te conheço bem. Se eu, por exemplo, se eu perguntasse para você, né, quem é Deus? Você saberia responder, né? Quando você vai pregar o evangelho, né, quando nós apropriamos dessa salvação, nós sabemos, a palavra diz que eu sei em quem eu tenho crido, né? Um hino diz isso, né? Eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso, né, para me guardar até aquele grande dia, né? Nós sabemos realmente quem é Deus. Então essa foi uma segunda desculpa que Moisés deu para não seguir, né, a ordem de Deus, para não se comprometer, né? E Deus não estava pedindo para Moisés se capacitar, fazer um curso. Deus também não está pedindo para você. É lógico que é bom você fazer um curso, uma teologia, né? Mas isso não te qualifica para pregar, né? A palavra diz que nós receberemos poder quando nós cremos no Senhor, né? E a palavra também fala que cada um recebe um dom. O que você precisa pedir a Deus é que Ele manifeste em você o dom que Ele já te deu. Porque quando nós nos convertemos, Deus nos agracia com esse dom. Cada um vai ter um dom. E você precisa saber qual é o seu dom. Na verdade, você precisa orar a Deus e pedir: Deus, manifesta em mim o dom que o Senhor me deu, né? E que você, nessa noite, possa saber para que você foi chamado. Nós não fomos chamados para ficar sentados, vendo o mundo passar. Quantas vidas estão sendo ceifadas? Quantas crianças estão sendo abandonadas, abusadas? Existe trabalho em tudo quanto é lugar. Quando eu falo assim, eu acho que eu já vou dar uma parada, vou descansar um pouco. Já aparece trabalho daqui, trabalho dali. As pessoas estão com sede de ouvir a palavra do Senhor. E qual é a desculpa que você vai dar? E é por isso que o nosso tema hoje é desculpa sem desculpa. Nós não temos desculpa para dar para o Senhor, né? E qual foi a outra desculpa que Moisés deu? 4:1, né? Vamos lá, outra desculpa que ele deu. 3:13, né? O 13, aí ele segue no 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Qual que era a promessa de Deus, né, para o seu povo? Era uma terra que mana leite e mel. E aí, mais uma vez, né, Moisés vem e dá uma desculpa para o Senhor. Respondeu Moisés no 4: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu, né? Mais uma desculpa, né, já colocando a responsabilidade no povo, né? Ninguém acreditarão nele, né? Mas qual que é o trabalho de Deus? O trabalho de conversão não é nosso, irmãos. O trabalho de conversão é de Deus. Nós somos meramente instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E Moisés, cada vez que o Senhor respondia a ele dava uma desculpa. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes tem sido assim na vida de muitos cristãos. Existe muito trabalho, existe muita frente de trabalho, mas poucos são os obreiros. Já desde antes o Senhor falou, né? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Talvez Deus esteja falando com você nessa noite.
Talvez Deus quer falar com você nessa noite. Que você não venha dar uma desculpa para o chamado que Ele tem para a sua vida. E Deus tem um chamado peculiar para cada um de nós, né? Não crerão naquilo que eu vou falar, né? Então Deus faz um monte de sinais para mostrar a Moisés que ele estaria com ele, né? E o povo creria. Então Deus foi obrigado a mostrar um monte de sinais. Será que nós também queremos ver sinais para poder crer nas promessas de Deus? Deus precisou mostrar um monte de sinais a Moisés para que ele cresce que Deus estaria com ele. Não bastou Deus somente falar. Deus precisou mostrar que ele era poderoso e aquilo que ele ia fazer. E mesmo assim, Moisés não atendeu ainda o chamado do Senhor. Que coisa, né? Então, muitas vezes, essas histórias da Bíblia, esses relatos da Bíblia, são para mostrar a nossa própria natureza, o nosso próprio defeito, a nossa própria situação. Porque muitos de nós estamos assim, estamos vivendo assim. Não queremos sair do nosso conforto, da nossa casa. Não queremos ter dor de cabeça. Porque trabalhar para o Senhor realmente não é fácil, irmãos. Esses dias eu escutei uma mensagem onde, acho que é a missionária, não sei se é a missionária Camila, mas ela disse mais ou menos assim: você quer trabalhar para o Senhor? Se prepare. Vão falar mal de você. Vão te caluniar. Ninguém vai te ajudar. Você vai ficar sozinho. E começou a falar muitas coisas, sabe, negativas. E eu falei assim, meu Deus do céu, credo, e agora? Nossa, ninguém vai te ajudar, você não vai ter apoio de ninguém. Vão te criticar, vão falar que você quer aparecer. E ela foi falando muitas coisas, né? Só que daí no final ela fala assim, mas se prepare, porque somente você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Oh, glória, né? Isso é verdade. Somente você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas isso é para aqueles que querem trabalhar para o Senhor. Não é para todos, né? E eu creio também que esse chamado é para uma obra especial. Né? Vai ser realmente para aqueles que querem, que têm essa disposição para o trabalho. E aí temos mais uma desculpa, né? O versículo, deixa eu ver se eu acho que achei. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, depois de tudo aquilo, depois de todas as demonstrações: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Nossa, meu Deus do céu, né? Depois de ele ver tantas coisas que Deus tinha feito, ele fala que ele não era... que ele era pesado de língua, né? Sei, alguns falam gago, não sabia falar direito, né? Mas Deus não vai escolher assim. Deus sabe quem Ele está escolhendo. Ele sabe. Ele escolheu cada um de nós, né? O Senhor Jesus Cristo orou por cada um de nós, por todos aqueles que haveriam de crer nele. Jesus orou por você. Jesus capacita, a Bíblia fala multiforme graça de Deus. Você vai ser usado naquilo que você tem capacidade para fazer. Deus vai te usar naquilo que você tem capacidade para fazer. E cada um de nós temos uma capacidade, temos um dom. E temos que nos aperfeiçoar naquilo que Deus tem chamado cada um de nós para fazermos. E você tem condições de fazer a obra do Senhor. Cada um de nós temos condições de fazer a obra do Senhor. E eu tiro o chapéu, né? Tem aquele programa para quem você tira o chapéu para as pessoas que têm o dom de misericórdia. Tira o chapéu para quem tem o dom de perceber a obra do mal e expulsar demônios. Cada um de nós temos um dom. Dom de pregar para multidões, não sei qual é o seu dom. E aí, será que Moisés agora... E aí ele falou que ele não tem... Como é que fala? Que ele é pesado de língua. Aí sabe o que Deus responde para ele? O mais engraçado é a resposta. Quem fez a boca do homem?
Quem que fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Não sou eu, Moisés. Sou eu que fiz a boca, Moisés. E muitas vezes nós estamos assim também, né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho dom, eu não sei falar, eu sou tímido. Mas se você nunca se colocar à disposição, né? Se você nunca se colocar à disposição do Senhor, você nunca vai sair desse marasmo, nunca vai sair dessa condição de eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, isso é para outro, isso é só para Marcos Campos, isso é para... Não, isso é para você também, isso é para você também. É um privilégio podermos trabalhar na obra do Senhor. Nós fomos chamados para ser servos. E quem que ensinou a gente isso? Jesus. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o que significa servo? Vem de serviço, você foi chamado para servir, né? E aí, vamos ver então. Eu espero que acabou as desculpas, né? Vamos lá. Então você percebe que são desculpas sem desculpa, não tem desculpa. Falar que ele era pesado de língua, sendo que Deus é que fez a boca. Eu fiz a boca, Moisés. Né? E que não seja assim com você. Que não seja assim com você. Se você já é um filho de Deus, se coloque. Eu falo assim, enquanto a gente não se colocar, não se posicionar e dizer eu quero, né? Deus não vai fazer. É a mesma coisa aquela pessoa que quer entrar em regime. Eu estava conversando com a minha amiga, né? Enquanto você não falar assim, eu quero fazer regime, né? Eu quero fazer regime. Aí você começa. Mas enquanto você fala assim, eu acho que eu vou, né? Eu estou fazendo, sabe? E não está fazendo coisa nenhuma. Né? Enquanto você não decidir no seu coração, eu quero. Ou então aquela pessoa que é dependente química. Enquanto ela falar assim, eu quero sair dessa vida, ela não vai sair. Tem que ter uma decisão da pessoa, né? Tem que ter uma decisão da pessoa. Então, quando você falar assim, eu quero servir, eu quero me colocar à disposição do Senhor, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu tenho certeza. Se você era tímido, você vai deixar de ser tímido. Se você não tinha coragem de levantar às 15 horas de domingo, né? Onde todo mundo está descansando. Às vezes eu falo para o Martins, vamos 15 horas, não, que o pessoal deve estar dormindo, né? Vamos às 16, né? Vamos sair às 16, porque às 15 deve ser que o pessoal ainda está dormindo. Né? Sair do seu, como que eu falei lá no início, Deus tirou a tranquilidade de Moisés. Deus tinha um plano para Moisés. E Moisés tinha outro para ele, né? Deus tinha um plano para Moisés. Moisés tinha outro. Por isso que eu falei no começo. Qual é o plano seu para a sua vida? Será que o plano seu para a sua vida está em consonância com o plano de Deus que Ele tem para você? Né? Nós temos que acordar, porque o tempo está passando. Ó. O tempo está passando. O que nós vamos apresentar para o Senhor? Só a salvação? Não podemos chegar lá de mãos vazias, né? Não podemos chegar lá de mãos vazias. Deus pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. Olha só agora, né? Aí segue aqui, ó. Vocês vão ficar abismados agora. Não sou eu, Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então está aí a verdadeira desculpa dele. Desde o início lá, desde o início ele falando aquelas desculpas, mas a verdadeira desculpa é: não quero ir, Senhor. Eu não quero fazer, eu não quero ir. Né? Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Não sei se tem sido assim com você. Não sei se tem sido assim com você. Quando você é convocado, quando você é chamado, quando você é convidado para servir ao Senhor, qual tem sido a sua resposta? Estou aqui, estou pronto, estou cansado, mas eu vou.
Quantas pessoas estão esperando muitas vezes você bater na porta dela? E quantas pessoas estão partindo, que são amigos, colegas, sem Cristo? Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. A verdadeira desculpa: envia outro. Não quero sair da minha vida confortável. Deus não quis mais conversa com Moisés. Eu também. E enviou imediatamente para libertar o povo, né? Vai, Moisés, vai. Vai, Moisés. E é isso que ele está falando hoje para você. Vai, vai. A palavra fala, aquele que leva a preciosa semente, não é? Aquele que leva a preciosa semente. Nós estamos levando algo precioso para as pessoas. E a palavra fala mais ainda, que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. E o trabalho, o seu trabalho, não é em vão. Se coloque nas mãos do Senhor. Nessa noite, deixa Deus te usar. Né? Tem um louvor que fala isso, né? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Que o Senhor realmente possa tocar nos corações das pessoas nessa noite. E que não seja um, mas que seja muitas pessoas dispostas a servir ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. E que onde você estiver, você diga amém, glória, aleluia. Queremos agradecer a Josiane por este tempo, por essa palavra. Realmente nós temos muitas desculpas, né? Estamos prontos para colocar uma desculpa, né? E nosso pai Adão, né, já tinha muita desculpa, né? A mulher que tu me deste, né, já tinha pondo a culpa no outro e desculpas. E então, realmente no final, Moisés foi e fez o que ele tinha que fazer. Né? Então vemos que podemos dar desculpa, mas Deus também é paciente, Deus insiste, né? Porque muitas vezes tem trabalho que só nós podemos fazer, não é o outro. Né? Então Deus tem nos preparado e tem nos chamado, então só nós podemos fazer o serviço que Deus tem nos chamado. Então, podemos colocar 1000 desculpas, mas aquele trabalho é você que vai fazer, e se Deus tem um plano, Deus vai te levar a cumprir a sua obrigação, né? Esse compromisso para anunciar, né? E ir aonde Ele tem mandado, né? Então este é o plano de Deus para a sua vida, e Ele tem, e você só que pode fazer isso, né? Como foi Moisés, e fez e libertou o povo, né? Ficando estudando 40 anos no Egito, 40 anos ali com o sogro dele, apacentando ovelha, e 40 anos levando o povo até a porta do Jordão. Então, queremos agradecer mais uma vez a Josiane por essa palavra muito abençoada, e que realmente nós paremos de dar desculpa e seguimos em frente e vamos e fazemos o que temos que fazer, tá bom? Deus abençoe. Na próxima quinta-feira estaremos aqui com o Toque do Dia, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Um abraço e uma boa noite a todos.